Hoje eu vou falar sobre ansiedade, vou falar sobre depressão e o mais importante, eu vou mostrar para vocês como é possível vencer a ansiedade e como é possível vencer a depressão. Ansiedade é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não tivesse ansiedade, se a gente não tivesse medo, a gente não estaria vivo agora. Porque é o medo que nos evita. Por exemplo, se você está numa rodovia, numa velocidade extremamente exagerada, alta, você pode ter um acidente e morrer. É o medo de você ter um acidente que faz com que você, às vezes, desvie de um carro, evite ficar numa altura. Isso faz parte da nossa vida. Você quer um exemplo mais claro, mais típico? É o homem da caverna. O homem das cavernas, ele tinha que sair para caçar, para comer. Mas ele podia ser a caça ou podia ser o caçador, né? Ou podiam comer ele, ou ele podia matar alguém para comer. Então ele tinha que estar muito ansioso, muito estressado. Então o que acontecia? Ele já saía, o coração dele já batia depressa, ele tinha que respirar mais rápido, ele tinha que deixar os músculos das mãos e das pernas em ordem, porque ele podia ter que bater ou ele ia ter que correr. É isso que acontece até hoje para nós. Quando a gente, no nosso dia a dia, o nosso estresse, o grande problema é se isso fica crônico, se isso fica diário. Que é aí que começa a levar doença, levar a problemas do coração, problemas cerebrais, pode ter um AVC, pode ter câncer, pode ter uma série de doenças. Existem várias doenças que a gente chama de ansiedade, várias doenças. Em primeiro lugar, que eu quero deixar bem claro para todos vocês, e você que me acompanha pelas ondas da TV Canção Nova e que me escuta através da rede AM e da rede FM, da Rádio Canção Nova. Ansiedade, pânico, depressão é doença. É doença, não é frescura. Isso que eu quero deixar muito bem claro, porque tem gente que ainda acha que a pessoa que tem síndrome do pânico está fazendo coisa para aparecer, está fazendo coisa para chamar a atenção. Então, antes de falar sobre as doenças, eu já quero deixar claro para você. Então, se você tem alguém na sua família que tem alguma coisa desse tipo, se tem pânico, se tem depressão, você tem que entender que é uma pessoa que tem uma doença e a doença tem que ser tratada com o médico, com o psicólogo e com a parte espiritual. Então existem vários tipos de ansiedade. Tem gente, por exemplo, que tem fobia social, tem medo de falar em público. É aquele que chega na igreja, quando dão para ele fazer a primeira leitura, o cara morre de medo e não vai ler de jeito nenhum. E dá um nó na garganta e se aperta. Chama-se fobia social. Tem aqueles que têm medo de fobias, chama-se específicas. Tem medo que tem barata, tem outros que têm medo de borboleta, tem outros que têm medo de assombração. Tudo isso tem uma lógica, tem uma explicação. Para vocês terem uma ideia, existem até componentes genéticos nessas coisas. Sabe? Tem genes de pessoas que tem pessoa que, por exemplo, pode cair o mundo que a pessoa nem se toca, não é? E tem gente que se cai um fio de cabelo no chão, se tem uma borboleta que morre no lado, que a pessoa sai chorando. Então isso é uma característica genética das pessoas. E tem a síndrome do pânico famosa, que todo mundo já ouviu falar. E ataque de pânico é quando você tem um ataque só de... O que é um ataque de pânico? É que de repente, sem causa nenhuma, você começa com o coração disparar, tum, 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 tum. Você começa a respirar mais rápido, as mãos começam a ficar úmidas, você começa a suar frio, você tem uma sensação que você vai sair do seu corpo, parece que você está vivendo um filme, que aquilo não é real, e parece que você vai morrer imediatamente, a sensação de morte iminente. Então isso é um ataque de pânico que você pode ter por várias razões. Às vezes aparece, o cara acorda à noite com o coração disparado e tem um ataque de pânico. O ataque de pânico pode acontecer para qualquer um de nós e acontece. Quase todos nós vamos ter um ataque de pânico na vida, pelo menos. Um.
O grande problema é quando esses ataques de pânico são repetidos. Em vira e mexe, o sujeito começa a ter esse ataque de pânico, caracterizando aquilo que a gente chama-se síndrome do pânico. É terrível, olha. Síndrome do pânico é uma das doenças mais terríveis que eu já vi, sinceramente. Não leva à morte, não causa a morte física, não conta, mas a morte mental, sabe, é uma cruz. E vocês dizem, olha, porque o cardiologista falando sobre um tema que não é muito relacionado a doenças do coração, não é? Mas não é verdade, porque quem tem síndrome do pânico, o primeiro médico que procura é o cardiologista, porque ela acha que vai morrer do coração. É a primeira pessoa que procura. E nós cardiologistas, nós clínicos, somos obrigados a reconhecer e somos obrigados a tratar. Porque, olha, realmente é difícil. Cria um transtorno familiar tão grande, porque a pessoa tendo crises frequentes, você imagina, o marido, se ela tem uma crise de noite, a mulher, o marido já leva no pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, faz um monte de exame e não é nada, volta para casa. Dia seguinte ele tem que levantar cedo e trabalhar. Se isso começa a se repetir muito, a pessoa começa a entrar num descrédito tão grande, ela mesma se sente extremamente culpada, porque ela passa mal, ela vai no hospital, não tem nada, aí ela duvida até do atendimento médico, porque ela chega no hospital, no pronto-socorro, vê os médicos mais jovens, então ela fala, olha, eu devo ter uma doença tão grave que esses caras não conseguem descobrir. Aí ela começa a mudar de pronto-socorro, vai para outro pronto-socorro. Além do problema do atendimento médico no Brasil, que realmente é lamentável, né? Triste demais. E essa pessoa começa a duvidar dela também. Olha, eu acho que eu tenho uma doença tão grave que ninguém descobre. Ou esses médicos que estão me atendendo não sabem nada e não reconhecem, e eu vou morrer. E chega no hospital, não dá nada, volta para casa. Acontece que o tempo vai passando, ela vai se deprimindo, né? Ela vai se retraindo, ela começa a ter medo de sair de casa, começa a ter medo de ficar em lugar que tenha bastante gente. E é interessante que essas pessoas que têm pânico, elas, quando tem que ficar num lugar com bastante gente, elas ficam em lugares onde elas sabem que pode ter uma rota de fuga. Que ela fala, se eu tiver uma crise aqui, eu vou fugir por aqui, por ali, por ali. Olha que situação terrível que é essa doença, síndrome do pânico. Então, por exemplo, eu já sei quando a pessoa tem pânico, quando eu vejo na igreja, a igreja assim, meio cheia, não muito cheia, e eu vejo a pessoa na porta assim da igreja, na entrada, eu falo, seguramente essa tem crise de pânico. Pode ter certeza que a pessoa que tem pânico não senta no meio do povão, nada, ela fica perto da saída da igreja, porque se der alguma crise, ó, ela vaza rapidinho. Vocês dão risada, mas é triste demais. Se quer uma coisa gozada que aconteceu na minha vida, uma coisa muito interessante foi que quando eu estava uma vez no dentista, e isso eu conto num livro meu, a história do Zé Dentista. Eu estava no dentista, de repente ele sumiu, ele me anestesiou e sumiu. Depois eu falei, bom, vou embora, né? E saí com a boca anestesiada. Ele teve uma crise de pânico, ficou tão desesperado, saiu correndo, sumiu da minha frente. Depois eu voltei e falei, bom, chamava Zé Dentista. Eu falava, Zé, o que aconteceu? Não, eu tenho síndrome do pânico. E para vocês terem uma ideia, ele ficou 3 meses me atendendo, só me atendia, não atendia mais ninguém. Ele fechou o consultório. E quando ele me atendia de short, chinela havaiana e sem camisa, porque ele não conseguia colocar roupa. Olha que loucura que chega a pessoa, que estado que chega a pessoa. Depois de passado um tempo, o Zé Dentista chega para mim e fala assim, olha, ele chamava, meu nome é Roque Marcos Savioli, né? Ele fala, Marcos, eu louvo a Deus por ter tido a síndrome do pânico. Olha só, louvo a Deus por ter tido a síndrome do pânico. Realmente eu olhei para ele e falei, a Gisela estava comigo. Falei, coitado do Zé, realmente o cara deve estar pirando, né? Mas depois ele percebeu, ele falou para mim, eu louvo a Deus mesmo, porque todas as vezes
que eu tinha a síndrome do pânico, eu achava que ia morrer. Eu achava que duraria no máximo 2 horas. Nesse intervalo, eu fazia uma conexão com Deus e revivia todas as coisas ruins que eu tinha feito na minha vida, todos os pecados que eu tinha cometido, e Deus me perdoava por isso. Então olha que coisa, como Deus usa uma coisa ruim para fazer uma coisa boa. Então na verdade o Zé, ele fazia um julgamento final, antes. Olha que coisa interessante, me disse assim: todos os dias que eu acordo, eu vejo, estou vivo, é o primeiro dia da minha vida de novo, porque eu estou zerado com Deus. Olha como é importante, olha como o pânico, nessa situação se torna uma coisa boa. Olha como Deus aproveita, porque Deus não faz doença, não é? Eu acho que não deve ter ninguém aqui que acredita ainda que Deus é responsável por uma doença, né? Aquela história, por que Deus fez isso para mim? Por que Deus fez acontecer o meu filho ter um acidente de automóvel? Deus não aperta acelerador, né? Deus não aperta gatilho, nada. Deus não tem culpa disso. As coisas acontecem por culpa nossa. A doença é reflexo da natureza nossa. Veja bem, a pessoa fica sem tomar remédio para pressão, fumando, de repente tem um acidente vascular cerebral, e vai culpar Deus? A culpa é dela, a culpa é da pessoa, a pessoa que faz errado. Olha, tem uma filósofa do século XIX, que falava sempre assim, olha, Deus sempre perdoa. Os homens, às vezes perdoam, nem sempre perdoam, mas a natureza nunca perdoa. A natureza nunca perdoa, quer dizer, as coisas que a gente faz de errado para o nosso corpo, a gente vai ter que pagar isso aí. Então por isso que é importante a gente manter uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual. Errado você virar só cuidar do seu lado espiritual e esquecer do seu corpo, absolutamente errado. Inclusive você está indo contra o que está escrito na palavra, o que Deus fala. Porque Deus nos deu um corpo e a gente tem que cuidar desse corpo. É um presente que você recebeu, que nós recebemos de Deus. E Deus deu um corpo para a gente cuidar. O nosso corpo é a obra-prima da criação, é o máximo que Deus fez. E você tem a obrigação de cuidar desse corpo. Assim como a gente cuida do espírito, a gente cuida do psiquismo, a gente tem que cuidar do corpo também. Então veja só, eu falando de pânico para vocês, como é difícil. Então se você tem alguém na sua casa, se você convive com alguém com pânico, entenda essa pessoa, entenda. Leve para um auxílio médico, que é importantíssimo, leve para um auxílio psicológico, que é extremamente importante, mas não descuide também do lado espiritual. Não descuide. Você tem que fazer, olha, eu já vi pessoas se curarem realmente com a confissão. Eu já vi gente se curar com a confissão. Claro, tomando medicamento, fazendo terapia, mas o ponto-chave de tudo foi o momento que a pessoa se confessou. E por que tem pânico às vezes? Porque o pânico às vezes é reflexo de estresse muito grande. Estresse. Por exemplo, olha, você quer um exemplo maior? Do lado humano de Jesus. Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras. Jesus teve uma crise de pânico e suou sangue. Realmente teve. O que ele teve, o que é descrito na palavra é isso. Ele teve uma crise de pânico. Então o pânico é uma situação que é muito mais frequente que a gente está pensando. Hoje em dia, então, por conta dos problemas econômicos, né? Por causa dos problemas sociais, da violência, da insegurança, dessa política nojenta que a gente vê nesse país todo, horrível, né? As pessoas se sentem inseguras, estressadas, e com isso que acontece, pânico. Eu quase todos os dias, eu atendo um paciente com pânico no consultório, quase todos os dias.
E olha, não tem sexo, não tem idade, não tem nada. Claro, é muito mais frequente em jovens, mais frequente em homens, mulheres, mas não tem sexo, não respeita nada, não respeita a religião, não respeita credo, não respeita nada. Bom, pânico é isso. E ansiedade? Tem um tipo de ansiedade que eu acho que todo mundo já deve conhecer, chama-se ansiedade depressiva, ou depressão ansiosa. É aquela pessoa que tem aquela coisa de ansiedade, aquela coisa por dentro, aquela agitação toda e não consegue fazer nada. Fica em casa, aquele humor deprimido, fica triste, não consegue se concentrar, caracterizando uma depressão mesmo, sabe? É a pessoa que perdeu o sentido da vida, essa que é a verdade. A pessoa que não tem mais prazer em fazer mais nada na vida. Isso leva a problema também do coração, é claro. É uma das causas de doença de infarto e uma das causas de acidente vascular cerebral. Então a depressão é uma doença que tem que ser cuidada, com muito carinho, com muito amor. Humor deprimido. Agora, vem cá, é normal a gente ficar triste às vezes, né? Tristeza é uma coisa que passa. Depressão não, depressão é uma tristeza contínua que vem junto com outras coisas, como eu falei. Perda de concentração, a pessoa não tem vontade de, ou come muito, ou come pouco. Ou dorme muito, ou dorme pouco. Tem as duas coisas. Tem um tipo de depressão, que chama-se depressão atípica, que é mais comum em mulher, onde as moças começam a ter, depois de um problema afetivo, briga com o namorado, briga com o marido, coisa assim, elas começam a ter muita sonolência e muita vontade de comer doce, vontade de comer massa. Então engorda muito, sabe? Engorda, só quer dormir. Então, fim de semana, por exemplo, durante a semana elas trabalham normalmente, porque tem que, com mais dificuldade, mas conseguem trabalhar. Mas chega no final de semana, dorme praticamente o final de semana inteiro, acordam só para comer doce ou comer massa e pão. E com isso engorda. E com isso aumenta a pressão. E com isso aumenta o colesterol. E aí vem a doença do coração e dos vasos. Então, existem várias situações que podem levar à depressão. Tem gente que tem depressão cronicamente a vida inteira, que nasce com esse gene da depressão. É um gene descrito em 2001, que a pessoa transfere de família para família esse gene da depressão. Então, depressão não é frescura de ninguém. Depressão é uma doença. Tem famílias de doentes deprimidos. E um dos grandes problemas da depressão é o suicídio que acontece. Então é muito comum a gente ver, de vez em quando, você vê pessoas se jogarem de prédios, outros se cortarem. Então são suicídios que são frequentes em depressão. Existem alguns mitos da depressão que a gente tem que sempre saber e lembrar. A pessoa, quando está deprimida, a pior coisa que você pode fazer para ela é dizer assim: olha, vamos sair, levanta, você é forte, na nossa família ninguém tem isso, sabe? Você não ouve. Você tem tudo, né? Olha, você tem marido, você tem filho, você tem isso, tem aquilo. Isso não adianta você falar, você só vai piorar a situação da pessoa que está com depressão. O que ela precisa não é dessa força que você está dando, não. Ela precisa de carinho, precisa de atenção, porque ela gostaria de fazer tudo aquilo que você está chamando. Ela quer sair. Você acha que a pessoa deprimida ia querer ficar deitada numa cama, fechada num quarto, sem tomar banho, sem comer, só de camisola ou só de pijama o dia inteiro? Claro que não. Ele só não faz porque ele não tem força para isso. Então não adianta você ficar forçando, você só vai complicar. Às vezes a vozinha não quer sair de casa, não quer, você vai, mamãe, vamos sair, ela sai, forçada, né? Chega no meio do passeio, ela passa mal
e volta. Então aí ela vai se culpar mais ainda porque estragou o passeio do filho, da nora e tudo mais. Então não force. O que você tem que fazer é você ficar do lado da pessoa deprimida e rezar com ela. Às vezes, nem rezar essa pessoa tem vontade. Então esse é o momento que nós cristãos temos que rezar pela pessoa. O deprimido não tem vontade nem de rezar. E não adianta vocês mudar. Tem gente então, Nelsinho, tem gente que pega deprimido e fala, não, esse cara está com coisa ruim, está com um espírito ruim, né? Aí leva o coitado do deprimido nesses lugares todos aí de pai de santo, de mãe de não sei o que lá, aí o cara vai tirar o capeta que dizem lá, que está lá, né? O espírito ruim está em cima da coitada. Então você imagine, a coitada já está se achando a pior do mundo, né? A pior pessoa do mundo, causando uma série de problemas para todo mundo. Aí leva num lugar onde vai dizer que nela tem um espírito ruim, aí que piora mais ainda. Então, pelo amor de Deus, primeiro que católico não faz isso, né? Católico, pelo que eu sei, pelo que a gente entende, católico não frequenta a sessão espírita, um católico não usa horóscopo, católico não faz essas bobagens todas, né? Porque o nosso horóscopo está aqui, ó, é Jesus, olha. Quem a gente segue é Ele. E a gente não acredita em vida passada, essas bobagens, a gente não acredita, né? Porque está lá em Hebreus 9, 27, a gente só tem uma vida. Então isso católico não... Pelo amor de Deus, se você é católico e acredita nisso, reveja seus conceitos. Vá conversar com seu padre lá, vá ler a palavra, ou frequente mais aqui a Canção Nova, que aqui realmente você vai aprender muito o que é ser católico de verdade. Mas a depressão, falando em depressão ainda, eu vou pegar algumas passagens bíblicas. Mas antes disso, olha, esse meu livro aqui, Depressão, um sinal de esperança. Esse livro está aqui à venda no Davi, que é loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Você pode encontrar em todas as lojas da Canção Nova no Brasil inteiro, em Portugal, na França também tem. E você pode acessar pela internet, né? Pelo telefone você pode comprar também, operadora 12 3186 2600. E você comprando esses livros, você vai também estar ajudando todo no programa de evangelização da Canção Nova. Então, Depressão, um sinal de esperança, que está aqui à disposição. E esse livro você encontra em Portugal. Queria mandar um abraço para os nossos amigos portugueses, que nos acompanham ao vivo, hoje, diretamente através da TV Cabo, né? Vodafone e mais 2 operadoras lá em Portugal. Um abração para o João Luiz, o pessoal todo da comunidade de Canção Nova de Portugal. Mas vocês sabem o primeiro lugar que se falou em medo na Bíblia? Se você abrir a Bíblia sua e abrir em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Foi naquele dia, naquele momento, quando Adão e Eva se esconderam de Deus em num arbusto, porque eles tinham desobedecido às leis do Senhor. Então, o homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Tive medo. Você vê, o medo como um reflexo do pecado. Às vezes, o medo é um reflexo do pecado. Muitas vezes é reflexo do pecado. E muitas vezes o medo nos paralisa. Você veja só, Adão e Eva, eles foram de uma ingenuidade, de uma idiotice tão grande, que eu não me conformo até agora, sabe? Não me conformo, Nelsinho. Como eu gostaria até de repetir o que o meu querido amigo Padre Léo dizia. Como esses caras foram umas antas de verdade. Porque olha, Deus nos criou a sua imagem e perfeição.
Evidentemente que não é esta imagem nossa de agora, não é? Porque a nossa imagem de agora, a gente tem doença, a gente pode pecar, a gente pode fazer um monte de besteira. Deus nos criou a sua imagem e perfeição. Adão e Eva eram a imagem e perfeição de Deus antes do pecado original. Porque ali eles tinham a imunidade divina, eles tinham a capacidade de eternidade. Não ia ter doença, não tinha esses problemas econômicos, não teria governo corrupto, não teria corrupção, não teria nada disso. O São Paulo ia ser sempre campeão, né, Nelsinho? Então, quer dizer, não teria problema. Mas, pela besteira, por desobedecerem às ordens de Deus, por pecarem, perdemos toda essa imunidade. Perdemos toda essa imunidade divina. E hoje a gente está sujeito à doença, sujeito a pecado, sujeito a tudo isso. Então a doença, ela não tem nada a ver com Deus. Eu repito sempre isso, sabe? A doença não tem nada a ver com Deus. A doença é um reflexo da natureza humana. É um reflexo do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus deu para Adão e Eva para pecarem, isso que é o responsável por tudo. Deus nos livrou do pecado original quando nós nos batizamos, não é verdade? Só que o reflexo fica, a doença fica, a perda da imunidade divina fica. Então é isso que a gente sofre hoje, por causa disso. E eles tiveram medo. Então o medo na Bíblia é logo no comecinho. Agora, se vocês forem, por exemplo, para Mateus, é uma das passagens que eu acho mais interessantes, uma das passagens que eu mais reflito sempre, está em Mateus 9:2. Mateus 9:2. É aquela cura do paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. E preste atenção: toma a tua maca e volta para casa. Toma a tua maca e volta para casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então veja só, é muito estranho. Imagine se você, numa cadeira de rodas, que nunca pôde andar por ter uma paralisia nas suas pernas, de repente Jesus chega para você e fala: levanta-te, seu pecado está perdoado, levanta-te e anda. Você levanta da cadeira, dá uns pulinhos. A última coisa que você ia querer levar para sua casa, o que era? A cadeira de rodas, a maca. Não é verdade? A última coisa que eu ia pensar em levar comigo seria a maca. Imagina aquilo que eu fiquei a vida inteira ali, ia me lembrar. Mas, gozado, Jesus falar isso, eu sempre me perguntava, não é possível, tem alguma coisa errada. Será que eu entendi errado? Mas um dia eu entendi. A depressão, o medo, o pânico, às vezes, ele é crônico, isso vem familiar, você traz com você esse gene. Então, quando Jesus fala: olha, você está paralisado pela depressão, você paralisado em casa pela depressão, você é um paralítico ali. Você tem que pedir para algum padioleiro te levar para Jesus, porque você não consegue ir sozinho até Jesus. Aí que vai você, que seus amigos que rezam por você, que levam você até Jesus. Jesus cura você, mas Ele manda você levar a depressão com você, porque você tem ela dentro do seu
corpo, tem dentro do seu gene. Então você tem que saber que você tem ela com você, mas você não pode deixar ela te dominar. É praticamente o que aconteceu no horto, nas oliveiras, quando Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Não teve conversa, né? Porque o plano de Deus para Jesus era aquele foi o máximo de Jesus. Nessa hora apareceu um anjo consolador, que consolou Jesus. É a mesma coisa. O paralítico leva a cama para casa, você leva a sua depressão para sua casa, sabe? Mas sempre vai ter um anjo te consolando, evitando que você deixe essa depressão tomar conta de você. E esse anjo te consolando, você tem que ouvi-lo, você tem que entendê-lo. O anjo que aparece na vida da gente não é aquele anjo que vem de asinha batendo daqui, a gente via de criancinha. Não, o anjo pode ser um amigo seu. O anjo pode ser uma pessoa que você encontra na rua qualquer. O anjo, às vezes, pode ser a própria depressão, tá? Às vezes o anjo pode ser até a síndrome do pânico. Porque às vezes você passando por uma situação dessa, você vai ter tempo de perceber as coisas erradas da sua vida. É estranho dizer, né? Às vezes o anjo é a própria doença. Porque às vezes, você deprimido, o que você pensa na sua vida? Você não pensa em nada. Você não tem nada, absolutamente nada com você. Você olha, você não tem amigo, você não tem família, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada. Você só tem você. Só tem você. Então é o momento certo de você olhar para dentro de você e ver onde que você está errando. Quais são as suas metas? De repente você está querendo coisas que são impossíveis. De repente você está querendo que o seu marido seja uma coisa que ele não é para você, que não é para ele. De repente você está querendo que a sua esposa seja uma coisa que não seja ela. Não queira que os outros sejam aquilo que você quer. Isso não adianta. Às vezes você está querendo uma situação material impossível. Olha, eu conheci pessoas que entraram em depressão porque perderam a possibilidade de entrar num automóvel que eles tinham. Era um cara na França, lembra, amor? Um cara na França, um cara milionário, riquíssimo, dono de metade de... Para você ter uma ideia, para na França ter uma empresa com 400 funcionários, você imagina só como é que é o negócio. Ele tinha uma rede de Mercedes-Benz. Então um dia ele gostava de comprar carro esporte, baixinho. Ele tinha mais de 70 anos, 80 anos quase. Aí o dia que ele não conseguiu entrar mais no carro baixinho que ele comprava, o esporte, ele entrou em depressão. E depois teve um câncer de cólon e morreu. Você veja só a falta de Deus como faz nas pessoas. Então esse anjo, às vezes a depressão é um anjo mesmo. Olha, uma vez o Padre Léo falou para mim uma coisa, eu até assustei quando ele falou para mim. Ele falou: Roque, olha, você tem que falar para as pessoas que têm depressão, para saborearem, aquelas que ele falava muito isso, né? Saborear a depressão. Eu falei: Padre, como é que eu vou falar para uma pessoa deprimida para saborear a depressão, né? Ele falou: não, você tem que falar. E depois é verdade. A gente tem que aproveitar esse momento, que não tem jeito, né? Você está deprimido, não tem jeito. Você tem um gene que está com você. Você teve um problema que está com você. Então, aproveite. Olha para dentro de você e veja se você não está exagerando nas suas metas. Se você não está querendo demais da sua vida. Não querendo ser perfeito demais. Então, aproveite essa situação. E tem outra passagem. Que eu acho também muito bacana, muito legal. Que é a passagem que está em Marcos 14. 14. Marcos 14, 22.
É aquela passagem, quando Pedro caminha nas águas, que Jesus vinha caminhando nas águas, né? E os apóstolos todos na barca, de repente eles viram alguém caminhando sobre as águas. Eles entraram em terror, em pavor. Ficaram apavorados quando viram. Chamaram Jesus de fantasma. Olha, é um fantasma. Estão vendo um fantasma. Aí Jesus fala, não temais. E ele manda Pedro vir a ele andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e começa a andar nas águas. De repente, o vento bate mais forte, balança Pedro, Pedro olha para baixo e afunda. Aí Jesus pega na mão dele e fala, homem de pouca fé, e tira ele da água. Quantas vezes na vida a gente não dá uma de Pedrão, não é? Quantas e quantas vezes na vida a gente não dá uma de Pedro? Quando a gente está olhando para Jesus, a gente anda em cima da água tranquilamente. Mas você vê um vento qualquer da vida, uma tribulação qualquer da vida, nos faz olhar para o nosso umbigo, olhar para a gente mesmo e a gente afunda. Mas Jesus sempre vai nos pegar pela mão e vai tirar a gente da água, do fundo da água. Então isso é uma das formas de a gente vencer o medo, é você olhar para Jesus. E dizer para Jesus, Jesus, eu tenho medo. Jesus, eu tenho pânico. Jesus, eu entrego esse medo para você. Eu sei que eu tenho medo. E uma das coisas que a gente usa, não como talismã, não para afastar, não, é o crucifixo. O momento de você olhar para um crucifixo, na hora do pânico, na hora do medo, você pegar um crucifixo, sabe, o homem, a gente precisa de alguma coisa material para poder comunicar com o superior, com Deus. Então você pegando num crucifixo, numa imagem de Nossa Senhora Aparecida, como eu faço, ou pegar no terço, sabe, isso é uma coisa que o nosso inconsciente fica mais aberto à ação de Deus. Então eu entrego para Ti, Senhor, o meu medo. Entrego para Ti, Senhor, esse pânico, essa minha depressão. Isso ajuda, isso é você estar olhando, é como a palavra diz. Não adianta você, ventinho qualquer vai te derrubar. Que raio de homem a gente é? Que fé que a gente tem, meu Deus. Qualquer ventinho vai fazer a gente olhar para o umbigo e a gente afundar. Então, cada vez mais, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. A palavra diz isso. E é um exemplo para nós, a palavra é uma coisa pedagógica para nós. A gente vai dar uma de Pedrão até a gente morrer, sabe? Não adianta se culpar, você vai ter seu pânico, você vai melhorar bastante, você vai tomar seu remédio, você vai se curar também do pânico, você vai se curar da depressão, mas se você tem esse gene com você, deixa ele do lado quietinho. Olhando para Jesus, ele vai ficar quietinho. Olhando para Jesus, a gente vai ter o anjo que vem nos consolar na hora que a gente estiver no momento de tribulação. Indiscutível isso. Mas eu falei para vocês que Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras. E é mesmo, porque você vê só. Olha o que está escrito em Marcos 14:32, que é a suprema angústia de Jesus. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus começou a ter pavor e angustiar-se. A minha alma está numa tristeza mortal. Olha só que coisa que Jesus passou. E depois em Lucas 22:39, ele fala que Jesus suou sangue.
Lucas 22, 44. Ele entrou em agonia e orava com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Esse foi o momento de extrema ansiedade e pavor de Jesus, pois ele, sabendo do sofrimento que ele ia passar, então veja bem, a diferença de Jesus era humano como nós, mas ele sabia o que iria passar pela frente. Então ele ficou algumas horas no Monte Getsemane, no Monte das Oliveiras, algumas horas, orando e rezando. E diz o momento que ele se prostra no chão, porque normalmente os judeus eles rezavam já ajoelhados, mas de repente tem um momento da palavra que ele cai, que ele prostra no chão. Porque você imagina, ele fica em crise de pânico mesmo, suando, o coração de Jesus disparando, suando bastante, suando sangue. A pressão de Jesus seguramente deve ter caído bastante, a ponto que ele caiu no chão. Então todo o sistema nervoso simpático dele estava em ação, porque nós temos dois tipos de sistema nervoso. O sistema nervoso que a gente comanda, que é das mãos, dos pés, que é o voluntário, e o involuntário, que comanda os órgãos, que é o coração, pulmão, faz a gente ir no banheiro, essas coisas todas. Tem um que ativa essas partes, que faz o coração bater mais depressa, que é o sistema nervoso simpático, e um que regula, que acalma, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, seguramente Jesus, nessa hora de extrema angústia, ele estava com todo o sistema nervoso simpático agitado, coração batendo depressa, respiração alterada, suando frio, mão gelada, corpo gelado, pressão, tontura, começando a enxergar errado, porque a pupila fica dilatada, você começa a enxergar vulto, começa a enxergar, ter alucinação visual. Isso tudo por conta da crise do pânico, que seguramente ele teve. Depois ele até se prostrou, mas nisso apareceu o anjo consolador, né? Que o anjo consolador fez ele se recuperar totalmente, fez ele voltar a si, fez o sistema nervoso parasimpático dele voltar. Então ele teve esse sangramento, e esse sangramento é uma coisa que se encontra em medicina. Numa situação de muito estresse máximo, as pessoas podem suar sangue também. Você veja o que Jesus passou. Olha o estresse físico dele e o estresse psicológico. Físico por quê? Porque ele ficou suando, perdendo volume, pressão caiu, perdendo sangue também. Quer dizer, ele estava com a volemia dele baixa, com a parte de sangue dele baixa. Psicológico porque ele sabia que os amigos que ele tanto amava, que tanto adorava, o amigo, aliás, o amigo que ele mais amava estava dormindo lá embaixo. Enquanto ele estava suando o sangue em cima, os amigos dele estavam dormindo lá embaixo. Terceiro, ele sabia o que ele ia passar pela frente. Você imagina como esse homem era um homem tão forte como Jesus. Eu sempre acho que Jesus devia ter uma saúde espetacular. Primeiro que ele andava barbaridade, né? Andava bastante, devia ter uma composição física realmente espetacular. Segundo, que um sujeito que não comia só a coisa certa, né? Depois a doutora vai falar, né, da alimentação de Jesus até, né? Que comia as coisas certas. Lá não tinha salgadinho naquela época, né? Não tinha Coca-Cola, né? Não é verdade? Não tinha Beer Night. Não, devia ter, né? Assim, Beer Night devia ter, né? Hã? Tinha vinho, né? Vinho é uma coisa que faz bem, em doses pequenas, tá? Vinho que se comprova hoje em medicina, que é o vinho tinto seco, que tem resveratrol, em doses de 100 ml por dia, para pessoas que não têm diabetes, para pessoa que não é ex-alcoólatra, tem uma ação protetora sobre o sistema cardiovascular. Então, uma dose pequena de vinho tinto seco, que tem resveratrol. Então, Jesus tinha uma saúde de ferro. Então, depois de tudo que ele passou no Monte das Oliveiras, ele ainda sofreu tudo aquilo na crucifixão. Você veja que coisa impressionante a saúde que Jesus tinha. Mas ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso que é importante a gente sempre saber. Bom,
Mas então agora vamos falar um pouquinho de como a gente vai vencer a depressão e como a gente vai vencer o estresse, como é que a gente vai vencer a ansiedade. Primeira coisa, vocês têm que tomar, se tem que tomar remédio, tomem remédio. Essa mania que o povo tem de ficar com reticência com relação a tomar medicação, isso é uma coisa anticristã. Isso está errado, é anticristão. Ah, não toma o remédio, por quê? Porque você tem a soberba. É soberba, eu acho que o demônio, o encardido, aproveita isso. Fala, não toma remédio não, você vai ficar dependendo daquela pílulazinha a vida inteira. Isso é coisa do encardido, porque se você abrir a sua palavra em Eclesiástico 38, está escrito lá, o homem prudente não despreza medicamentos. Eu vou até ler uma parte desse Eclesiástico, para vocês ficarem bem, para ver que eu não estou falando sozinho. Eclesiástico 38. 38:9. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Então, se está doente, a primeira coisa que você tem que fazer é não se descuidar, quer dizer, não deixar a coisa rolar. Primeira coisa, ora ao Senhor, reza para Deus, que Ele vai te curar, vai te orientar. Vai te curar de que forma? Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave, quer dizer, faz uma oração. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, pois a sua arte te é necessária. Então, primeira coisa, rezar, oferecer a Deus alguma coisa, em seguida dá lugar ao médico. E aqui em cima, um pouquinho para cima, ele fala assim, o homem prudente, o Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem insensato não os despreza. Então, pelo amor de Deus, se o médico de vocês dá remédio, vocês têm que tomar. Essa história de ficar achando que tudo faz mal, também tem outro problema. Eu tinha uma paciente que achava que tudo fazia mal para ela. Ela tinha até remédio antialérgico, fazia mal para a alergia dela, dava alergia nela. Deve ter gente assim aqui, né? Deve ter. Escuta só o que eu fiz. Aí um dia, ela chegou, começou a reclamar, o que a gente pode fazer? Você imagina, eu acho que ser médico é carregar uma cruz. Uma grande cruz. Para a gente ser médico de verdade, a gente carrega a cruz. Quando Jesus fala, pega a minha cruz e carrega, é isso aí. A gente carrega. Porque o que eu posso fazer para uma paciente que não quer tomar remédio? O que ela vai fazer comigo lá? Não é verdade? O que eu posso fazer, meu Deus? Tudo, até vitamina faz mal para essa mulher. Fazia tudo mal. Falei, hoje eu estava meio, como dizia o padre, meio espritado, né? Jesus também ficava nervoso, hein? Não é só Jesus, quando foi lá no templo, ele ficou nervoso também. A gente tem direito de ficar nervoso também, faz parte da nossa vida, ficar bravo. Eu peguei umas pílulas que eu tinha lá comigo, abri a cápsula, tirei tudo, joguei tudo fora, enchi. Falei, olha, a senhora vai tomar esse remedinho agora, a senhora vai ver como vai melhorar? Já. Ela acabou de tomar, ai doutor, olha a coceira que está me dando. Falei, olha aqui que a senhora tomou, não tomou nada. E na cápsula que não era nem cápsula que pudesse dar algum tipo de alergia, não. Cápsula vegetal, que não dá problema nenhum. Daí para frente, nunca mais ela reclamou. Tem muito disso, pessoal. Às vezes, as pessoas só de ler a bula, já começam a sentir o que tem efeito do remédio. Isso limita muito a gente, os médicos. Então, vocês precisam ajudar o médico também. Olha, você quer um negócio difícil? É a gente tratar a depressão. Porque quando eu dou medicação para depressão, ele demora 15 dias, 2 semanas, para o remédio começar a funcionar. Só que o efeito colateral, às vezes, dá na primeira pílula que toma. E a gente tem que explicar. Agora, é claro, o médico tem que explicar para o paciente. Olha, o senhor vai tomar isso aqui, olha, vai lhe dar um pouco de tontura, pode lhe dar um pouco de dor de estômago, mas vamos insistir pelo menos 2, 3 dias antes da gente já abolir esse tipo de coisa. Acontece que as pessoas tomam o remédio, já começa, e às vezes o próprio sintoma não é do medicamento, é da depressão, é da doença que ela está. É que é mais fácil atribuir a um terceiro
a sua sintomatologia do que achar que você mesmo que está com aquilo, né? Então ajudem os seus médicos, não fiquem fazendo, sabe, parando de tomar logo o remédio. Olha, eu já vi gente ter AVC, sabe o que é AVC? Derrame cerebral, por conta de uma soberba, por conta do encardido entrar na conversa da pessoa. Eu já tive um paciente que eu fiquei mais de 6 meses, olha, mais de 6 meses, demorei para deixar ele em ordem do ponto de vista do coração. Ele tinha falta de ar, andava um pouquinho, cansava, a perna inchava. Eu demorei 6 meses para acertar a dose de remédio. Porque você dá um pouquinho de diurético, ele urina, começa a ter cãibra. Você dá mais diurético, começa a dar problema renal, sabe? Então você dá outro coração batido. Então você demora às vezes. A gente tem que ficar. Eu faço isso com meus pacientes, que pelo WhatsApp a gente vai acertando, sabe? Aqueles que têm smartphone, né? A gente vai acertando as doses, vai arrumando toda hora. Mas aí um dia ele me apareceu, 6 meses, aí um dia ele sumiu do consultório, apareceu no consultório inchado de novo, barriga grande. Falei, o que aconteceu? Eu fui olha, ele falou para mim, fui num grupo de oração, e estava tendo uma oração de cura, e o coordenador falou, tome posse da bênção, Jesus está curando vocês. Ele falou, eu tomei posse da bênção e parei de tomar os remédios. Só podia ser uma anta, né? Eu falei, não pode ser uma anta. Que Jesus cura através do remédio. Jesus cura através do médico. Milagres acontecem. Olha, para falar tem milagres, eu tenho meu livro aqui, eu tenho 12 casos de curas milagrosas. Milagres que a medicina não contou. Esse livro já tem 17 anos. 17 anos, né? E agora tem com o prefácio do padre Fábio de Mello. Tem curas milagrosas. Eu acredito que realmente Deus use e interfira na natureza operando milagres. Mas isso não é o comum. Deus não faz sempre isso. Deus usa os instrumentos dele. O médico é instrumento dele, ué. O psicólogo é instrumento de Deus. O fisioterapeuta, nutricionista, então o profissional de saúde é um instrumento de Deus. Então você não pode deixar de tomar medicação. Você tem que ajudar o seu médico. Porque é difícil, né? Realmente é difícil. E AVC, a hipertensão, então, a pessoa deixa de tomar remédio da pressão porque não sente nada. Não sinto nada, por que eu vou tomar remédio? Eu não vou ficar dependente desse remédio. É o que eu sempre ouço. Aí tem um derrame, tem um AVC e vai dizer, meu Deus, por que aconteceu? Meu Deus, não. Ela que fez aquilo, né? Então ajudem os seus médicos. Olha, é uma cruz, neste país ser médico é uma cruz de verdade. Eu sempre agradeço a Deus de eu ter podido ser médico. Repetindo aquilo que o padre Léo, naquele livro dele, Médico, graças a Deus. Médico, graças a Deus eu sou médico. Aqui no Brasil, ser médico é uma cruz, é um motivo de santificação realmente. Você vê a situação do povo, como eu vejo, eu atendo pacientes do SUS, lá no Hospital das Clínicas, eu vejo pacientes chegarem, velhinhos, sem acompanhante, sem nada, sem remédio, sem absolutamente nada. Você pede exame, não tem como fazer. Isso é uma cruz, para nós é uma cruz. Então ajudem seus médicos, sabe? Não critique, não fique falando mal não, que a gente sofre muito para atender, sabe? É o que a gente tem que cobrar, é do governo, cobrar dessa corrupção toda que está acontecendo e pedir a Deus que realmente bote na cabeça desses governantes nossos que um dia a gente vai ter que passar pelo julgamento final. E do lado de cá vai estar Deus e do lado de lá vai estar o encardido. E aí a coisa vai pegar, né? Eu queria chamar o diácono Nelsinho Correia e a doutora Gisela aqui, para a gente fazer um momento de oração para as pessoas que têm pânico, para as pessoas que têm depressão. Porque é muito importante, olha, a parte física é importante, a parte psicológica é importante, mas a parte espiritual é fundamental. Então vocês têm que ir no grupo de oração de vocês, você na sua paróquia,
Você tem que comungar, você tem que confessar, você tem que rezar o terço todo dia, você tem que ler a palavra, você tem que fazer jejum. Isso é muito importante. Podemos ficar em pé um minuto em atitude de oração. Se você não pode ficar em pé, você pode ficar sentado. Mas é importante mudar um pouco de posição, nos colocarmos de oração. Eu estava pensando aqui, ouvir o Dr. Roque Savioli falar com essa clareza, porque ele é muito franco. Ele parece muito com o Eto. Quem? Você parece muito com o Eto. Com quem? Com Eto? Eto, é? Ah, é? Assim, de falar as coisas rasgadas, de chutar O o pau da barraca. que eu falei de rasgado? Você fala sempre a verdade, não tem esse negócio dessa frescura, dessa coisa. Realmente é isso. Nós colocarmos diante de Deus e pedir que o Senhor nos cure. Eu dizia que esse acampamento não é só para vocês que estão aqui. É para muita gente que não consegue vir aqui. E os efeitos são muitos. Muitas graças. Agora há pouco mesmo, meu WhatsApp estava as pessoas me falando da oração da manhã já, que foram tocadas. Então estendem seus braços. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Pedindo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós. Sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa. Vem curar nossos corações, nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Vem curar nossos corações com força. Vem curar nossos corações. Espírito Santo traz unção a nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. E nós pedimos que esse Espírito Santo que recebeu o nosso batismo, com essas palavras do médico, que apontou a ferida, descreveu a ferida que está no nosso coração. A ferida do síndrome do pânico, a ferida da ansiedade, dos medos, dos pavores, que deu o exemplo de Jesus. Como médico, ele apontou, é aqui, e funciona assim. Depois dessa graça, nós pedimos, Senhor, abençoa essas pessoas, cura os corações, abençoa os medicamentos, abençoa o diagnóstico médico, abençoa as pessoas que sofrem com a depressão, que se viram em cada palavra do Dr. Savioli, que diziam assim com a cabeça, sou eu, acontece assim comigo, é assim que as pessoas me tratam. Quem se sentiu assim quando ele falava, é assim, é isso que eu sinto, é assim mesmo que eu faço. Pessoas foram balançando a cabeça e foram dizendo, é comigo, Senhor, eu sou essa pessoa que precisa de cura, para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, para ser o melhor esposo, para ser a melhor esposa, para ser o melhor filho, o melhor trabalhador. E nós entregamos essa doença que trava, que paralisa, que só nos faz pensar coisas ruins. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. Está um teclado agora, um string bem bonito, uma melodia deixando entrar no coração, com um sax, com Jonas no estilo aí. Deixa entrar no seu coração essa música que vem de Deus. Cura, Senhor, a mente, os pensamentos que não vêm de Deus, os pensamentos que são fruto das feridas do seu coração. Sim, pensamentos de morte, de suicídio. Quantas vezes passou aquela vontade de pular na frente do carro, de pegar aquela faca, de fazer tantas coisas. Você que ouve até vozes, como o Dr. Roque escreveu, tem até alucinação. Senhor, retira da minha mente esses pensamentos.
Retira, Senhor, dessa mente todo pensamento ruim que não vem de Ti, toda loucura que passa pela cabeça na hora do tormento. Tem pessoas que é de manhã, tem pessoas que são quando anoitece, varia, né? Você tem de manhã, a pessoa já acorda angustiada. Minha mãe acorda angustiada, depois vai melhorando durante o dia. Que horário você tem essa angústia? Vem esses pensamentos, é à noite, a gente que não vai escurecendo. Pessoas quando começam a trabalhar, quando alguém fala alguma coisa que ela tem que tomar uma decisão, aí começa. Pessoas que vão para o banheiro na hora que dá diarreia, o Senhor já está te curando. Você ouve uma situação para resolver, te dá dor de barriga na hora, você tem que ir para o banheiro. Todo pensamento que não vem de Deus, pensamento de derrota, toda marca a palavra não, diga eu renuncio a todo não. Tentação diz para você, filho da sua filha, não vai dar certo, não vou conseguir, não tem jeito, não vai fazer efeito esse remédio, não vou sarar. O Senhor te liberta agora de tudo isso, Ele te liberta totalmente dessas coisas todas. Reza comigo, eu renuncio Renuncio a todo pensamento que não vem de Deus, a todo pensamento que não vem de Deus, que só fique o que é de Deus, que só fique o que é de Deus na minha mente, que todo pensamento que não vem de Deus, que todo pensamento que não vem de Deus sai agora, porque eu renuncio de forma consciente e livre. Põe a mão no seu coração. Isso que o Dr. Rock falou, que Jesus sentiu aquela agonia profunda, aquela vontade de chorar. E muitas vezes a lágrima nem vem só aquele nó na garganta, ou vem muito choro e você não consegue se controlar. E você chora diante dos seus filhos, chora diante das pessoas, você chora na festa, você chora na hora que saiu um gol de um time, você está chorando. Você chora onde não era para chorar, as pessoas não entendem. Por que você está chorando? Dá pergunta para você: por que está chorando? Olha, todo mundo feliz aqui. E o Senhor me mostra, Roca, até a alegria dos outros incomoda. Essa pessoa sente que o outro rindo, parece que está ofendendo ela. Exato. Como é que ela está rindo? Minha mãe me dizia nos momentos, do que eles estão rindo? Se eu estou tão mal assim, eu estou tão mal assim. Por que estão rindo? Você sente assim até que estão gozando de você. Você não entende a alegria dos outros. Por que eles estão tão rindo tanto? Até o barulho da cigarra te incomoda. O barulho dos passarinhos te incomodam, que acorda você de manhã. O barulho da televisão, o barulho de gente conversando. Põe a mão no seu coração agora. Esses sentimentos de angústia, esses sentimentos de morte. E essa pessoa que agora está em casa e está achando que a vida não tem mais saída, que não tem mais solução. Você tem uma solução, sim. Deus te ama, Jesus te ama. Olhe para Jesus e que esse pensamento de suicídio que você está tendo agora seja afastado, sair da sua vida. Que maravilha ver um médico como o Dr. Roque Savioli falar isso. O Pai João nos falou para ele fazer isso, querigma, não é isso? Jesus te ama. Tome posse dessa graça, Jesus te ama. Põe a mão no seu coração e repete essa frase do médico: Jesus me ama. Jesus me ama. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Porque Ele sabe que eu posso melhorar. Porque Ele sabe que eu posso melhorar. Jesus vê o fundo da minha alma. Jesus vê o fundo na minha alma. Ele não se decepciona comigo. Ele não se decepciona comigo. Jesus me ama. Jesus me ama. Porque Ele sempre me dá uma nova chance. Porque Ele sempre me dá uma nova chance. Liberta o meu coração, Senhor. Liberta o meu coração, de todo Senhor. sentimento, Senhor. De todo sentimento que vem das minhas feridas, que vem das minhas feridas, que vem dos meus traumas, que vem dos meus traumas, que me faz sentir derrotado, que me faz sentir derrotado, que ninguém gosta de mim, que ninguém gosta de mim, que eu não sou importante para ninguém, que eu não sou importante para ninguém. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, a todo sentimento. A todo sentimento contaminado pelo mal, e pelas minhas feridas, pelas minhas feridas. Respira bem fundo agora esse ar bom aqui pertinho da Serra da Mantiqueira. Abre seus braços, respira mesmo fundo. Esse é um lugar santo, minha gente. Esse lugar aqui é santo. Por causa de um santo, o Senhor Padre Jonas
Onde você estava aqui era mato, era fazenda. Cada pedacinho aqui é um milagre de Deus. Esse lugar é santo. Tem muitas capelas do Santíssimo. Nem sei dizer quantas capelas nós temos aqui. Mais ou menos 20, 30 capelas espalhadas do Santíssimo. É um território eucarístico. Nelsinho, eu queria pedir a intercessão do Padre Léo. Isso. Para todos vocês. Para que Deus o ouça. E que Padre Léo peça na eternidade. Para que todos nós fiquemos livres desses pensamentos ruins, dessas coisas ruins. Quero dizer a você, todo dia 4 de janeiro, que é o dia que o Padre Léo faleceu, fez 10 anos, Betânia celebra uma missa. Então todo dia 4 de janeiro, comece a rezar pela alma do Padre Léo na sua paróquia, põe lá o nome dele, todo dia 4, e peça a intercessão do Padre Léo. Comecemos a fazer isso. Eu, como diácono, posso dar a bênção agora a você, ao Dr. Roque Saviola, a doutora Gisela. Esses homens fazem, esse casal faz um bem enorme a muita gente. Você nem sabe o quanto. Que o Senhor os abençoe também. Que Ele sabe o que eles passam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, todos os santos, que intercedem por nós lá no céu, Padre Léo, os abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dê um abraço da pessoa do seu lado. Jesus te ama do jeito que você é. Com seu bafão de manhã, seu chulé de tarde. Ele te ama. Confia. Confia que vai dar certo. Só tenho a ti, Senhor. Só tenho a ti. Só tenho a ti, Senhor. És tudo pra mim. És tudo pra mim. E aplauda o Senhor com muita alegria. Aplaude. Aplaude aquele que é tudo pra nós. Bendito seja Deus. Obrigado, Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!